Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração chegou até você hoje, talvez seja porque Deus conhece o seu coração melhor do que ninguém. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que o amor de Deus abrace a sua alma neste momento. Se você acredita no poder da oração, se inscreva no canal, curta e compartilhe esta mensagem de fé. Agora entregue ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você e deixe a paz de Deus tocar o seu coração. Amém. A maioria das pessoas vai fechar esse ano exatamente do mesmo jeito que fechou o ano passado. Mesma dívida, mesma mágoa guardada, mesma pergunta sem resposta rodando na cabeça enquanto os fogos estouram lá fora. E o pior nem é isso. O pior é que boa parte dessas pessoas só vai perceber isso lá pelo meio do ano que vem, quando perceber que nada mudou de novo, outra vez. Só existe um motivo para isso acontecer todo santo ano, e não tem nada a ver com sorte, nem com quanto você trabalhou, nem com quantas vezes você orou nesses últimos 12 meses. Tem a ver com uma coisa que quase ninguém fala, quando o assunto é a oração de fim de ano. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Porque se você entender esse ponto antes da virada, o próximo ano pode ser completamente diferente de todos os outros que você já viveu. E eu não estou falando de mudar de cidade, de emprego ou de aparência. Estou falando de uma virada que acontece por dentro e que muda tudo o que vem depois. Deixa eu te mostrar qual é o problema. Todo dia 31 de dezembro, milhões de pessoas fazem praticamente a mesma coisa. Elas juntam a família, olham para o céu, agradecem pelo ano que passou, pedem um ano novo melhor e vão dormir esperando que alguma coisa mude, só porque o calendário virou a página. Só que o calendário não tem esse poder. Um dia, 1 de janeiro, não apaga uma dívida, não cura uma ferida, não resolve uma briga que ficou sem solução. Não tira o peso que você carregou o ano inteiro nas costas. Se você entra em janeiro carregando o mesmo peso que carregava em dezembro, o ano novo só vai ser um ano velho com outro número na frente. Pensa em quantas pessoas você conhece que fazem exatamente essa mesma oração todo ano, com as mesmas palavras, os mesmos pedidos, e no fim do ano seguinte estão exatamente no mesmo lugar, contando a mesma história. A pessoa que brigou com o irmão em março continua brigada em dezembro. A pessoa que perdeu o emprego em maio ainda carrega a mesma amargura em janeiro do outro ano. Em pessoa que ficou doente, que perdeu alguém querido, que passou por uma decepção grande, chega no fim do ano e faz a mesma oração de sempre, sem nunca realmente lidar com o que ficou por dentro. E não é falta de fé. Muitas vezes é falta de saber que existe um jeito diferente de fazer isso. E é aqui que a maioria das orações de fim de ano falham, sem que a pessoa nem perceba. Elas viram uma formalidade, quase um ritual automático, em vez de serem um momento real de virada. A pessoa agradece pelo ano, mas não fecha o ano de verdade. Ela pede coisas novas para o futuro, mas não solta as coisas velhas que ainda estão presas dentro dela. E assim, o ciclo se repete, ano após ano, sempre com uma esperança nova por fora, mas com o mesmo peso por dentro. Agora eu quero te mostrar o que a Bíblia ensina sobre esse momento de virada, porque isso muda completamente a forma como você vai orar essa noite. Em Isaías 43, versículos 18 e 19, Deus diz uma coisa que parece simples, mas que carrega um peso enorme. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Repara bem no que está escrito aqui. Deus não está pedindo para você esquecer o que aconteceu, como se fosse apagar a sua memória.
Ele está te chamando para parar de viver preso àquilo que já passou, para parar de carregar o peso de um ano que já foi embora. Porque enquanto você segura o passado com as duas mãos, você não consegue segurar o que Deus quer colocar nelas agora. O apóstolo Paulo fala de um jeito parecido em Filipenses 3,13, quando diz que esquece o que fica para trás e se lança para o que está adiante. Paulo não estava numa vida fácil quando escreveu isso. Ele tinha um passado pesado, cheio de coisas que ele mesmo se arrependia profundamente, coisas que ele fez antes de conhecer Jesus e que ele sabia que nunca poderia desfazer. Mas ele entendeu uma verdade que muita gente esquece na virada do ano. Você não caminha para frente olhando para trás. Se você entra em janeiro, ainda remoendo o erro de março, a mágoa de junho, a perda de setembro, você vai tropeçar no mesmo lugar de novo, porque o seu olhar não está no caminho, está no espelho retrovisor. Imagina alguém dirigindo um carro olhando só pelo retrovisor. Cedo ou tarde, essa pessoa vai bater em alguma coisa. Não porque o caminho da frente era ruim, mas porque ela nunca olhou para ele. E tem uma promessa em Lamentações 3, versículos 22 e 23, que eu acho que resume tudo isso de um jeito lindo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Repara que a palavra usada é a cada manhã, não a cada ano novo. Isso significa que Deus não guarda a renovação só para a virada de dezembro para janeiro. Ele renova todos os dias. Mas se ele renova todo dia, imagina o tamanho da renovação que ele quer te dar numa data como essa, quando o próprio calendário já está te convidando para virar uma página. Tem também uma frase no Salmo 30, versículo 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repara que a Bíblia não promete que a noite não vai chegar, nem que ela vai ser curta. Ela reconhece que existe noite, existe choro, existe um período difícil de verdade. Mas ela também garante que essa noite tem um limite, que ela não é a versão final da sua história. Se esse ano foi uma noite pesada para você, o Salmo 30 está te dizendo que amanhã está chegando e que o choro dessa noite não define o resto da sua vida. Tem uma cena no livro de Josué que eu acho que ilustra perfeitamente o que uma oração de fim de ano deveria ser. Quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão para entrar na terra prometida, Deus pediu que 12 homens pegassem 12 pedras do meio do rio e as colocassem como um memorial na margem. Aquelas pedras não eram só uma decoração. Elas marcavam o lugar exato onde uma fase da vida do povo tinha terminado e outra tinha começado. O deserto tinha ficado para trás depois de 40 anos de caminhada, de erros, de reclamações, de perdas. E a terra prometida estava começando ali, bem naquela margem. E o povo precisava marcar aquele momento, porque um encerramento mal feito é um começo mal feito. Eles não simplesmente atravessaram o rio e seguiram correndo para dentro da terra nova sem olhar para trás. Eles pararam. Eles marcaram. E só depois disso eles seguiram em frente, com o passado devidamente encerrado. É isso que muita gente não faz na virada do ano. A pessoa quer entrar na terra prometida do ano novo sem nunca ter atravessado o rio de verdade. Ela quer as bênçãos de janeiro carregando as pedras de dezembro dentro da mala. E Deus não trabalha assim. Ele quer que você chegue na margem, largue as pedras que precisam ficar para trás, e só então dê o próximo passo. Então chega o momento mais importante dessa mensagem, e eu quero que você preste atenção com o coração aberto, porque é aqui que a virada de verdade acontece. Eu quero que você pare por um instante e pense em 3 coisas específicas desse ano que ainda estão pesando dentro de você.
Pode ser uma mágoa com alguém que te machucou, talvez alguém da própria família, alguém que você nem imaginava que fosse te fazer aquilo. Pode ser uma culpa que você carrega desde um erro que cometeu, uma palavra que você disse e não devia, uma decisão que você tomou e se arrepende até hoje. Pode ser um medo do futuro que não te deixa dormir direito, o medo de não dar conta das contas, o medo de ficar sozinho, o medo de que amanhã seja igual a hoje. Não precisa falar em voz alta, só precisa ser sincero com você mesmo agora, porque Deus já sabe o que é, e essa oração só faz sentido se for verdadeira. Agora, no lugar de simplesmente pedir um ano novo melhor, eu quero que você faça uma oração diferente. Diga assim, do seu jeito, com as suas palavras: Senhor Jesus, eu escolho deixar essas 3 coisas nesse ano que está terminando. Eu não vou carregar essa mágoa para o ano que vem. Eu não vou carregar essa culpa para o ano que vem. Eu não vou carregar esse medo para o ano que vem. Eu solto isso agora na tua presença e eu recebo a tua misericórdia nova, a mesma que se renova a cada manhã, para começar essa nova fase com as mãos livres e o coração leve. Esse é o momento em que uma oração de fim de ano deixa de ser um ritual e vira uma virada de verdade. Porque a diferença entre uma pessoa que entra em janeiro igual e uma pessoa que entra em janeiro transformada não é a quantidade de fogos de artifício que ela viu, nem a festa que ela foi. A diferença é se ela realmente soltou o que precisava ser solto, ou se só trocou o calendário da parede e continuou carregando a mesma mochila. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. O fim do ano é exatamente esse tempo de lançar fora aquilo que já cumpriu o seu papel na sua vida, mesmo que tenha sido através da dor. Toda a experiência desse ano, boa ou ruim, já te ensinou o que precisava te ensinar. Segurar ela por mais um ano não vai te ensinar mais nada, só vai te cansar mais. Eu quero que você entenda uma coisa antes de terminar. Deus não está esperando o dia 1 de janeiro para começar algo novo em você. Ele está esperando o momento em que você decide de verdade soltar o que precisa ser solto. Esse momento pode ser agora, enquanto você assiste esse vídeo, muito antes da meia-noite bater. A virada que importa não é a do relógio, é a virada do seu coração. E isso quer dizer que você não precisa esperar o ano acabar para viver essa transformação. Você pode fazer essa oração hoje, agora, nesse exato minuto, e já sair diferente do jeito que entrou. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Repara que essa promessa não fala de calendário, não fala de virada de ano, fala de estar em Cristo. Isso significa que essa renovação não depende de nenhuma data especial. Ela depende da sua decisão de entregar as coisas velhas e receber o que é novo. O fim do ano é só um momento simbólico que Deus pode usar. Mas o poder da mudança não está no dia 31 de dezembro, está na sua entrega. Muita gente troca de calendário todo ano esperando um milagre que só acontece quando a pessoa realmente decide mudar por dentro e não só por fora. Então, essa noite, quando você for fazer a sua oração de fim de ano, não peça só coisas novas. Feche o que precisa ser fechado. Solte o que precisa ser solto. Agradeça pelo que esse ano te ensinou, mesmo que tenha doído, e receba a misericórdia que se renova a cada manhã, pronta para te levar para o próximo ano com as mãos livres e o coração em paz.
Se essa mensagem chegou até você no momento certo, se inscreve no canal para não perder a próxima oração antes da virada do ano.